Paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 17 e versículo de número 5, que diz assim: Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Respondeu-lhe o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Nós vamos observar aqui os apóstolos do Senhor pedindo para o Senhor aumentar a fé deles. E às vezes a gente pede também ao Senhor dessa mesma forma: Senhor, aumente a minha fé. Ah, Senhor, eu estou tão cansada, eu estou tão cansado, eu preciso, sabe, ter minha fé aumentada, eu preciso crer mais, eu preciso confiar mais. E o Senhor, Ele diz para você: se você tiver fé como um grão de mostarda. O grão de mostarda, irmãos, era considerado o menor grão na Palestina. Ou seja, uma fé pequena, não precisa ser uma fé tão grande. Mas você precisa ter uma fé no seu coração. Se ela for como um grão de mostarda, porque tem gente que pensa que o milagre só acontece se tiver uma fé muito grande. Tem gente que pensa que só acontece o milagre se a pessoa crê, sabe? Se a pessoa for aquela pessoa que tem aquela fé. Não, irmãos, às vezes é na fé pequena, é na pouca força. É quando a sua fé é do tamanho de um grão de mostarda. Olha o que Jesus diz aqui: eu direis a esta amoreira. A amoreira, irmãos, ela tem um sistema de raízes extensos, muito grande e profundo, capaz de viver muitos anos. Somente, irmãos, um vento muito forte pode arrancar uma amoreira. Porque a amoreira, ela tem uma raiz extensa. Ela é uma planta que ela está bem concentrada na terra. Bem fortificada, sabe? Pois é, mas o próprio Jesus disse isso aqui. Que se você tiver fé como um grão de mostarda, você vai dizer à amoreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Ou seja, aquilo que é impossível humanamente falando, porque a amoreira, como eu falei para vocês, ela tem um conjunto de raízes extensa, ela está muito bem colocada sobre a terra, e é muito difícil de ser removida. Mas se você tiver fé como um grão de mostarda, a amoreira sai do lugar e vai para onde você, Ramandara, Cantara, Mandarai, ordenou. Sabe o que Jesus está dizendo? O impossível acontece. Ei, Xaramandarai. Com uma fé pequena que você tem. Porque às vezes o inimigo diz assim: sua fé tá fraca, sua fé tá pouca, não adianta nada. Você tá orando para quê? Você tá buscando para quê? Você precisa de mais fé, você não tem muita fé. E Deus está dizendo: é com essa pequena fé que eu faço o milagre acontecer. É com essa pequena fé que eu trago a resposta para a sua vida. Aramandarai, xaramandaracantarastro. É com essa pequena fé que você vive o impossível. Você não precisa, aleluia, ficar pedindo para Deus toda hora aumentar a sua fé, mas você precisa aprender a manusear a fé que você tem. Você precisa colocar a sua fé, aleluia, em ação. Você precisa crer naquilo que é impossível, naquilo que é improvável, naquilo que humanamente falando é loucura para quem está na carne. Muita gente vai olhar para você e vai dizer: como é que você conseguiu isso? Porque, irmãos, para uma amoreira, ela ser arrancada e ser transplantada ali para o mar, era algo impossível. Sabe o que é que Jesus está dizendo aqui? Se você tiver uma fé, nem que seja pequena, mas se você tiver uma fé do tamanho do grãozinho de mostarda, o menor grão considerado na Palestina, você consegue viver milagres que são impossíveis. Você consegue viver o sobrenatural. Declare comigo: a minha fé vai me fazer viver o sobrenatural. A minha fé vai me fazer viver o sobrenatural. Porque o diabo quer roubar a nossa fé, irmãos. O diabo não quer roubar sua casa, seu carro. Não, ele quer roubar a sua fé. Ele quer que você pare de crer, porque ele sabe que a fé é o quê? Poderosa. Era isso que Jesus estava dizendo para os discípulos. Se você tiver um pouquinho de fé, meu irmão e minha irmã, você pode ver o impossível acontecer diante dos teus olhos. Se você tiver um pouquinho de fé, se você tiver um pouquinho de fé, você vê esse marido sendo liberto, esta filha, esse impossível acontecendo. Se você tiver um pouquinho de fé, você vê o sobrenatural acontecer. Os discípulos queriam mais fé. E Jesus queria que eles compreendessem que a fé não é sobre a quantidade
mas é sobre a qualidade dela. É sobre você saber manusear, porque não adianta, irmãos, você ter algo muito e você não saber como usar. A fé não precisa ser em grande quantidade para ter milagre. Um pouquinho de fé, ela é tão poderosa, mas tão poderosa, que se ela for do tamanho de um grão de mostarda, um pouquinho de fé que você tem, faz o impossível acontecer. Você vê pessoas vivendo o sobrenatural, por quê? Porque creu, porque confiou. Porque no meio da fragilidade preferiu crer, preferiu continuar perseverando. Quantos testemunhos a gente escuta, irmãos? De pessoas que tinham tudo para duvidar, de pessoas que tinham tudo, aleluia, porque os homens disseram que não, a medicina disse que não, a família disse que não, mas a pessoa acreditou, teve fé, mesmo cansado, mesmo cansada, mesmo com poucas forças, fez como a igreja de Filadélfia, guardou a palavra do Senhor, não negou o nome dele, guardou a fera Mandarai. E viu o impossível acontecer. Quantos testemunhos a gente vê de gente que foi desenganado pela medicina, gente que a família dizia que não tinha mais jeito, gente que até eles mesmos achavam que não tinha mais jeito para a situação deles, mas resolveram crer, resolveram colocar a fé em ação, resolveram, aleluia, fazer aquilo que Jesus ensina aqui em Lucas 17, versículo de número 6. Crer a Mandarai e não lançar fora a pequena fé, porque a gente tem essa mania de pensar que tudo que é pequeno, irmãos, não serve. A gente só quer ver o grande, né? A gente só quer coisa grande. Pode observar que é assim. Só quer os milagres grandes, mas aquilo que é pequeno, muitas vezes a gente não valoriza. Um grão de mostarda, como eu falei para vocês, era o menor grão considerado na Palestina. Mas não podia ser desvalorizado. Você não pode desvalorizar a sua fé hoje porque ela está pequena. Você tem que fazer o quê? Crer, Amandaracanta, confiar. Porque com essa pouca fé, com essa pouca força que você tem, o impossível pode acontecer. Jesus, quando ele usa aqui a amoreira, ele estava dizendo que o impossível aconteceria se você tivesse só um pouquinho de fé. Os discípulos querendo quantidade, Jesus chamando eles para a realidade. Não é sobre quantidade, é sobre saber manusear. É sobre Amandarai valorizar o pouco que você tem. A gente vê várias vezes na Bíblia, irmãos, o pouco sendo transformado em muito. Em várias passagens, tanto no Antigo como no Novo Testamento, Deus usando as coisas poucas. Então, por isso, nós não podemos desprezar as coisas poucas, as coisas pequenas. Mas temos que crer, temos que confiar. Temos que aguardar, Deiramandaracanta, no milagre. Porque o impossível acontece na vida daquele que tem fé. Você hoje serve a Jesus? Você levantou a sua mão, passou a servir a Ele? Você hoje crê em Deus, não porque você viu a Deus, mas porque você tem fé. Porque ninguém aqui viu a Deus, irmãos, mas nós cremos que Ele existe, nós cremos que Ele é real, nós colocamos a nossa fé em ação. Declare comigo, é tempo de viver o impossível, porque eu vou colocar esta fé em ação. É tempo de viver o impossível, porque eu vou colocar esta fé em ação. Esta fé que está dentro de você. Você pode dizer, mas eu tenho pouca força. E Deus está dizendo, lembra da igreja de Filadélfia? Eles tinham poucas forças, entretanto guardaram a palavra do Senhor. Entretanto guardaram a fé. E é com pouca força mesmo que você vai viver vitória. É com pouca força que você vai obter resposta. É com poucas forças que o sobrenatural vai acontecer e dar arrasto na tua vida. É tempo de você confiar. É tempo de você colocar a sua fé em ação, porque Deus vai surpreender o seu coração. Deus vai lhe fazer surpresa. Deus vai lhe alegrar. E asturai de rasto. Deus diz para você, eu sou Deus de surpresa. Eu sou Deus do impossível. Eu sou Deus que movimento causas que para você não tem jeito. Eu sou Deus, aleluia, que através da sua fé posso pegar a amoreira e lançar no mar. Pegar a amoreira que tem um sistema de raízes extensos e profundos e arrancar ela, arai arrasto. Uma amoreira, ela é capaz de viver centenas de anos. Mas Deus, Jesus aqui deixou bem claro. Se você tiver fé, a amoreira sai do lugar.
Se você tiver fé, o impossível acontece. Se você tiver fé, o sobrenatural acontece na sua vida. Deus te chamou aqui para te dizer, esse impossível que está na sua vida, se você tiver fé, ele vai ser transformado em um lindo milagre. Declare comigo, eu creio que esse impossível vai ser transformado na minha vida em um lindo milagre. Eu creio que esse impossível vai ser transformado na minha vida em um lindo milagre. Deus te chamou para você crer, para você colocar a ideia, rastura, mandaracanta, a tua fé em ação. Para você confiar naquilo que Deus ele chamou para fazer. Porque quando você confia, quando você entrega nas mãos de Deus os planos, os projetos, arabaracanta, Deus ele faz o impossível acontecer. Você tem uma causa impossível? Coloque sua fé em ação. Minha fé tá pouca, irmã. Eu tô com os discípulos pedindo para Jesus me acrescentar a fé. Pedindo para Jesus aumentar a minha fé. E Jesus está dizendo, eu quero usar o que você tem. Eu quero que você aprenda a manusear a pequena fé que você tem como um grão de mostarda. Eu quero que você entenda que um pouco de fé pode mudar completamente a sua história. Pode mudar completamente a sua vida. Pare com essa ideia dos ímpios, dos pagãos, daqueles que não creem no Senhor Jesus, daqueles que não creem em Deus, de que precisa de muito. Não, porque se eu tiver muito, eu tô salva. Não, porque se eu tiver muito... Não, minha irmã, é com pouco, Ramandarai, que você tem. É com pouco que a resposta chega. É com pouco que o milagre acontece. É com pouco que o sobrenatural se torna possível na sua vida. Comece a partir de hoje a colocar a sua fé em ação. Porque você foi fiel no pouco, sobre o muito o Senhor vai te colocar. Sua fé tá pequena, né? Você olha e muitas vezes diz assim, nem eu acredito, irmã, que vai acontecer um milagre. Mas coloque ela em ação. Coloque a pouca força, a pouca fé que você tem, aleluia. Coloque aí na sua vida, coloque diante da dificuldade, diga assim, com essa pouca fé eu vou vencer. Com essas poucas forças eu vou vencer. Que você vai ver o sobrenatural acontecendo. Você vai ver a moreira saindo do lugar, Deiramandarai, com a tua pouca fé. Então somente creia que você não precisa que o Senhor te acrescente a fé. Você precisa aprender a manusear a fé que você tem. Você precisa aprender a não desprezar o pouco. Declare comigo, eu não vou desprezar o pouco, porque o meu Jesus trabalha também no pouco. Eu não vou desprezar o pouco, porque o meu Jesus trabalha também no pouco. Jesus diz para você hoje, se você tiver fé como um grão de mostarda, uma fé pequeno, você vê uma fé pequena, você vê o impossível acontecendo, você vê o sobrenatural diante dos teus olhos se tornando realidade, amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos, vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários que vamos orar por você, e você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos orar por sua vida, amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, Senhor, para te agradecer, Deus, por esta palavra, Pai. Nós cremos que o Senhor é Deus do sobrenatural. Nós cremos, meu Senhor, que o Senhor é Deus do impossível. Nós cremos, Pai, que o Senhor é Deus que faz, meu Deus amado, aquilo que para os homens é impossível acontecer, o Senhor faz. A moreira, Pai, era impossível de ser arrancada, mas o Senhor usou esse exemplo aqui, Pai, para mostrar para os teus discípulos que não há impossíveis quando a gente tem fé. Não há impossíveis, meu Pai, quando nós colocamos a nossa confiança no Senhor. Oh, Pai, nos ajuda a aprendermos, meu Pai, a manusear a nossa fé. Aprendermos, Senhor, a colocar a nossa confiança mais e mais em Ti. Pai, eu te peço que em nome de Jesus o Senhor cure, liberte, restaure, anime, restitua. Abra a porta de emprego, feche a sepultura, desfaça os laços, meu Senhor, as setas, as retaliações, os dados inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, Pai. Aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas, os pecados, lance nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, aonde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a Ti. Dá uma novidade de vida para eles, Pai. Dá uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram
E eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus, o Senhor venha tomar cada pedido de oração aqui nos comentários, que haja cura, restauração, libertação. Pai, eu te peço que haja assinatura, causa ganha na justiça, que o impossível venha acontecer e que o teu nome seja glorificado. Aprova, Pai, essa pessoa que precisa de uma aprovação. Abre porta de emprego para aqueles que necessitam, no testemunho para o teu povo contar. Assim eu te peço, eu te agradeço, crendo na nossa vitória, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. É com essas poucas forças que você tem, é com essa fé pequena mesmo, que você acha até mesmo que é insignificante, mas não é. É com ela que você vai obter o milagre, é com ela que você vai ver o impossível se tornando realidade na sua vida. Que Deus te abençoe. Se você crer, recebe essa palavra em nome de Jesus. Declare amém.